Som. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Graças a Deus por estarmos aqui, né? Essa casa de oração, a presença do nosso Deus. Os irmãos estão nas suas casas também, junto conosco. Deus abençoe sua vida. Vamos meditar na palavra de Deus? Nossa meditação será breve. Lá em 2 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 14. A oração bastante famosa na Escritura Sagrada, trata-se da oração do rei Ezequias, quando sentindo-se ameaçado devido às investidas de Senaqueribe, rei da Síria. Segundo Reis, capítulo 19, versículos 14, vamos ler do 14 ao 19. Segunda Reis 19, 14, diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Amém. Oremos, meus irmãos. Pai, diante da Tua palavra, nós estamos, nesse momento, gratos a Ti, Senhor, por essa reunião de oração, por essa porta aberta, Senhor, nessa cidade para a proclamação do Evangelho. Obrigado pela vida dos meus irmãos que estão aqui conosco, pelos demais que estão, Senhor, espalhados nessa cidade, a maioria deles que estão nos acompanhando agora. Que o Senhor nos visite graciosamente, Senhor, nos consolando, nos ensinando sobre o Teu ser, sobre a Tua glória, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nesses últimos dias nós estamos passando por uma ameaça internacional, né, de guerra, né, a Rússia ameaçando invadir a Ucrânia, e parece que todos os holofotes estão voltados para esse iminente conflito. Deus queira que não ocorra, né, mas antes de sair de casa eu vi as últimas notícias, para ficar a par, eu tenho lido um pouco. Então, no noticiário, no site famoso, dizia assim: a Ucrânia aprova estado de emergência, né? Ou seja, uma preparação interna, não é, para lidar com uma iminente investida da Rússia, né? Que fica ali pertinho, e também que o governo ucraniano está convocando reservistas, ou seja, já num estado de preparação, fora tudo isso que a gente já tem acompanhado ao longo dessas semanas. É claro que vem no noticiário de maneira mais quente, né, hard news que a gente chama, essa notícia já quando o cenário está pronto, mas ao longo dos meses, vez por outra, aparece aqui um noticiário, alguma atualização dessa informação. Há um temor e uma perspectiva de alguns mostrando que esse iminente conflito pode se tornar numa terceira guerra mundial. É uma ameaça que a gente olha de longe, mas até os mais otimistas podem pensar assim: será? Talvez aconteça. Talvez aconteça. Uma ameaça. A gente sabe que as relações diplomáticas, recentemente o presidente Bolsonaro esteve na Rússia, né? E aí, em relações diplomáticas, há uma relação diplomática do Brasil para com a Rússia, para com os Estados Unidos. Todavia, num conflito, montado um cenário de guerra mundial, alguém fica de algum lado. Deus queira que não ocorra, mas a Bíblia aponta, se não agora,
posteriormente, se não em escala mundial, em escalas menores, mas, né, há conflitos. Mas, de alguma forma, a gente se sente ameaçado na nossa vida, não é? Seja por um conflito internacional que pode desencadear uma guerra de escala mundial, seja nas nossas próprias vidas em particular. Às vezes no Brasil a gente se tenta ameaçado, né? Saindo de casa, a violência urbana, né? É um tipo de ameaça. Ameaças mais veladas, como um aviso prévio no trabalho, uma desaceleração da economia, que você começa a olhar para o seu emprego e diz assim, eu me sinto ameaçado. Né? É uma ameaça de uma doença que agora ela vai mostrando sua cara, mas que você tem até medo de abrir o exame e de constatar que essa doença está se agravando e que de repente você vai precisar ser submetido a um tratamento mais rigoroso. O fato é que nós estamos num mundo de ameaças. E Ezequias, aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, era um homem que se via ameaçado também. Há um conflito internacional, curioso aqui, porque nesse cenário que a gente vê, há uma nação poderosa, a Síria, que por sua vez já tinha derrotado o Egito, que também já tinha derrotado, não somente derrotado, mas pela própria providência de Deus, foi o meio que Deus usou para disciplinar o povo de Israel, o Reino Norte. Então isso já tinha ocorrido durante o reinado de Ezequias, ocorreu a gente chama essa queda do reino do norte de Israel, que estava dividido em reino norte e reino sul. Acontece que Samaria foi tomada pelos próprios assírios e 7 anos depois os assírios invadem parte de Judá e algumas cidades eles acabam dominando. Imagine só agora o rei Ezequias diante desse cenário. Há pouco tempo, há 7 anos atrás, os seus irmãos tinham caído já pelos assírios e agora ele percebe que as suas fronteiras foram invadidas e que agora é outro rei, né? Agora é Senaqueribe que está mostrando suas garras, mas o poderio da Síria só aumentando. Então é um homem que se sente ameaçado de maneira tão avassaladora, tão perto, né? Acontece que a Síria, num primeiro levante, traz temor a Ezequias, de certa forma, e parece que Ezequias recua, a Síria impõe algumas sanções ao reino de Judá. Eles recebem um recado de intimidação mostrando que Ezequias permaneceu firme apesar desse começo, né, um tanto quanto ameaçador. Ele continua firme e ele é intimidado. Em 2 Reis, no capítulo 18, esse capítulo que a gente está lendo, 19, agora o 18, se a gente perceber dos versículos, é uma narrativa grande, eu não vou me deter nela, mas você pode ler depois dos versículos 19 aos versículos de número 37, Senaqueribe ele envia Rabsaque, e Rabsaque ele chega num aqueduto, que é uma espécie de açude, né, da época. Quando os judeus, o povo de Judá, sente a aproximação dos assírios, o que é que eles fazem? As capitais, né, elas eram muradas, eram muralhas, então eles entram, eles percebendo a ameaça, eles entram, então o Rabsaque, ele chega bem próximo, e está todo mundo lá, né? Então ele começa a falar, eu trouxe um recado para vocês de Senaqueribe. O recado é um tanto quanto ameaçador. Eu vou só resumir aqui para vocês. Ele queria desacreditar a fé do rei Ezequias perante o povo, dizendo assim, olha, Ezequias, esse rei aí está dizendo que Deus vai livrar vocês, mas não escuta ele não. Queria desacreditar essa fé de Ezequias e levar o povo a um estado de medo. Veja só, já havia a ameaça traz isso, né? Vai quebrando as suas bases. Então você já estava atemorizado, então a esperança do povo estava no rei Ezequias, humanamente falando, né? A esperança do povo estava em Deus, mas através desse pastor que era o rei. Então ele acaba desacreditando, ele está dizendo que Deus vai levar vocês à vitória, mas não acreditem não. Tenta desencorajar os judeus para um conflito por causa da gritante diferença entre os exércitos. Eles começam a se gabar das suas vitórias, e era muito recente as vitórias.
Não era uma nação que estava em ascensão, já era uma realidade a Síria. Então isso contava a favor dos assírios e para ameaçar ainda mais os judeus. Veja, eles estavam, só bastava eles olhar a vizinhança. Por isso que ele vai dizer em algum momento aqui, olha, o rei fulano de tal, o rei fulano de tal. Perceba se eles estão de pé ainda. Não, eles já foram derrotados. Ele também tenta intimidar os judeus por essas vitórias esmagadoras. Ele propõe, de certa forma, uma colisão. Venham para o nosso lado. E é terrível porque Senaqueribe ele dá até uma promessa para eles de vantagens, caso houvesse uma rendição. Olha as falsas promessas aqui, versículos 31 e 32, do capítulo 18. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: fazei as pazes comigo e vinde para mim, e comei cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna. Sabe o que é que eles estavam aqui? A estratégia de guerra antiga era eles chegam no aqueduto, então a cidade não pode mais vir, né? Beber dessa água. Então eles fecham, eles estão lá dentro, com medo de sair. Então as fontes elas são cercadas porque os assírios diziam, então eles vão ter sede mais cedo ou mais tarde. E quando eles abrirem as suas comportas, a gente entra. Quando eles abrirem as portas da cidade, a gente invade. Então vejam, eles estão nesse tom de ameaça e assim, olha, Senaqueribe, estão aqui na cisterna, né? Vendo, Senaqueribe tem água para vocês. E agora eles estão totalmente ameaçados, então por bem ou por mal eles teriam que acreditar. Veja que situação difícil que os judeus estavam passando aqui. E ele diz, venham para o nosso lado, vocês terão vantagens. Aí verso 32, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa. Isso eles estão, é quase uma promessa messiânica aqui, né? Terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas, terra de oliveiras e de mel, para que vivais e não morrais. Não deis ouvidos a Ezequias, porque vos engana, dizendo, o Senhor nos livrará. Veja, é esse o cenário que está montado, e Ezequias se vê, sobretudo, ameaçado. O que é que acontece? Ezequias ele permanece fiel ao Senhor Deus, mas isso não impede ele de chorar. No capítulo 19, nos primeiros versos, diz que ele rasgou as suas vestes, e aqueles que tinham sido os porta-vozes do rei, também eles rasgam as suas vestes, e Ezequias diz assim, ele está triste, mas ele diz assim, vai até Isaías. Veja como não faz parte aqui no escopo da nossa meditação, mas também faz parte, contextualizando aqui, nesse contexto imediato, que é o quê? Ele não guarda para si, ele rasga as suas vestes, mas ele tem um porta-voz de Deus, ele tem um profeta. Diz assim, vai lá no profeta, vê o que é que a palavra de Deus tem para a gente, né? Num recurso de confiança. E isso tem muito a ver com outro momento aqui que ele vai passar. Isaías diz a eles, verso 6 do capítulo 19, dizei isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. Eis que meterei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para a sua terra, e nela eu farei cair morto a espada. Esse é o recado de Deus para aquecer o coração do rei Ezequias. Então, a partir agora do versículo 14, ele recebe de novo uma mensagem agora ainda mais ameaçadora, dizendo para ele não se enganar e que ele se prepare, porque de fato haverá essa invasão. Aí no versículo 14 ele começa a orar. E vamos olhar um pouquinho sobre essa oração. Uma das coisas que eu queria mostrar para vocês aqui é que os piedosos, eles passam por aflições. Ezequias, ele foi um dos reis mais piedosos da história de Israel. A biografia de Ezequias, em resumo, a gente encontra também no capítulo 18, veja comigo, nos versos de 1 a 8, há um resumo aqui da biografia de Ezequias. A partir do verso 2, diz assim, tinha 25 anos de idade, quando começou a reinar, reinou 29 anos em Jerusalém, sua mãe se chamava Abi, era filha de Zacarias, fez ele o que era o quê? Reto perante o Senhor,
segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Ele removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Verso 6. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, lograva bom êxito, rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu, e depois vai dizer que feriu os filisteus até Gaza. Veja, a biografia de Ezequias é muito contundente, mostrando que esse era de fato um homem de Deus. Não obstante, esse homem aqui, ele passa por tremendas lutas. Essa mesma passagem, esse mesmo episódio a gente vai ver em Isaías capítulo 37, e se a gente folhear lá, a gente vai ver que Ezequias enfrentou uma grande doença depois disso. Ele obteve vitória, depois disso ele ainda enfrentou enfermidade, mostrando-nos, irmãos, que os justos, eles passam por aflições, porque chega uma ameaça iminente, né? Uma ameaça aqui de uma iminente invasão à Síria, no verso 14, agora volte para o capítulo 19, porque ele recebe essa carta com um tom ainda mais ameaçador. E aqui a gente pode pensar que os homens piedosos, eles também sofrem, e eu tenho a impressão de que os piedosos, eles acabam sofrendo até um pouco mais, como se Deus ele tivesse um propósito assim de testar, com um propósito de levar esse indivíduo a uma maior intimidade com Ele. Deus tem os seus segredos, os seus mistérios, né? Mas o salmista, no Salmo 34, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Muitas são as aflições. Às vezes as aflições são muitas, de fato, como Ezequias está passando aqui. Aí no verso 14, eu quero ler para vocês de novo, diz assim: quando Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros, ele lê essa carta. Então, ele se apropria e sabe qual é o problema, ele não se furta. Eu não sei se vocês já tiveram expressão assim, de passar pelo carteiro, lá no condomínio tem um carteiro assim, toda vez, que porta correspondência, né? Aí eu fico pensando, eita, será que já chegou uma conta, né? Eu disse, ai meu Deus, aí semanalmente eu tenho que ir lá, aquele presente chega, né? Não tem, se você for lá ou não, chegou, né? Então é uma ameaça, né? Você não pagou uma ameaça de corte iminente, olha como é rápido, né? Falar nisso, eu vou devagar um pouco, mas no dia desse eu estava no culto, aí foi logo quando eu fui morar no apartamento, né? E aí a gente não tinha trocado nomes ainda, estava no antigo nome do antigo dono, etc. Eu não tinha conseguido ir lá na Energisa. Num culto, à noite, do domingo, eu recebi uma mensagem insistente da portaria, e eu, meu Deus, eu estou cultuando, eu não quero... Aí eu mando uma mensagem bem rapidinho, dizendo assim, olha, eu estou no culto, não posso atender agora. Aí o rapaz lá tinha mandado áudios para mim, né? Eu disse, não vou ver agora não. Aí ele disse assim, é porque... Aí ele mandou o texto, né? Ele disse, é porque a Energisa aqui está aqui, senhor Érico, eles querem cortar a sua luz. Eu disse, meu pai do céu, no domingo à noite, mas assim eu fiquei sentado, não foi por falta de pagamento não, viu, irmãos? Foi por causa desse imbróglio de troca de nomes, né? Aí eu disse, senhor, não disse nada a Raquel para ela não perder a concentração, e fiquei pensando rapidamente, não, eu vou dormir na casa de algum parente, não tem nada não, amanhã eu resolvo isso. Vai chegar no escuro, fazer o quê, né? Aí tudo bem, mas rapidamente eu fui lá fora e disse, olha, eu estou aqui no culto, eu não posso resolver isso não. Aí o rapaz disse, mas eu estou tentando resolver, senhor Érico. Eu disse, pronto, o jeito que tiver resolvido, está resolvido. Aí voltei para o culto, fiquei, aí tudo bem, final das contas, ele convenceu lá o rapaz da Energisa, e eu ganhei mais uns dias e tudo se resolveu, não cortou a nossa energia. Mas veja, voltando, talvez seja uma aplicação para o culto, né? Para nada nos atrapalhar no culto, né? Mas pensando aqui, a gente não tem como fugir dos problemas, ele vem até a gente. Ele acha o nosso telefone. O problema que tiver de vir, ele vai achar o nosso endereço. Se você trocar de CEP, ele vai lhe encontrar. Porque em última instância, vem de Deus as provações.
E se a aprovação for para o meu CEP, não vai de Socorro, nem do pastor Flávio. Se for para a igreja, vem para esse CEP e todos nós vamos sofrer. Mas o fato é que Ezequias, ele não faz vistas grossas àquilo e pensa, cria um mundo paralelo ou outras alternativas. Não, ele enfrenta o problema, ele recebe a carta e mesmo sabendo que o teor ali era terrível, que ele já esperava isso, a não ser que Senaqueribe tivesse subitamente se convertido, né? Ele recebe, ele lê essa carta, aí ele começa a ter uma atitude assim extraordinária. O texto vai dizer que ele subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Então, isso mostra que ele recebe, ele está a par do problema, mas ele sabe para quem levar o problema. E como se ele dissesse assim: Senhor, esse problema não é meu, esse é um problema seu, Senhor, meu Deus, porque Tu és o meu Deus. E muitas vezes nós guardamos os problemas, guardamos as preocupações, guardamos os infortúnios, guardamos, né, as ansiedades e guardamos para nós. Eu pergunto a você, o que é que você quer fazer com tanta preocupação? Você vai resolver? É claro que não. Ezequias recebe, diz respeito a ele, mas ele sabe, diz respeito primeiramente a Deus. Diz: Senhor, essa carta é para o Senhor. Ele muda o CPF. Eu vou mostrar a quem está sendo ofendido através dessa carta. Então essa é uma atitude de fé. Recebemos os nossos problemas, mas a Bíblia nos aconselha de maneira geral, né? Ela diz que nós devemos orar, né? Não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas Deus deve tomar conhecimento das lutas que nós estamos passando, e é isso que nós estamos fazendo aqui, porque, eu não sei as cartas que os irmãos trouxeram hoje, as cartas que os irmãos estão em casa aí, mas a gente apresenta cada um desses problemas na presença do nosso Deus. Pertence ao Senhor a batalha, na verdade nunca foi nossa, né? Sempre é do Senhor. Quando Josafá, em outro episódio, quando se sentiu ameaçado por Moabe e Amon, ele recebe uma resposta de Deus. Está lá em 2 Crônicas 20, 15, você não precisa abrir, mas assim, Deus diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, e era um exército, né? Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Na nossa vida, toda peleja, se por motivo piedoso, né? E Pedro nos adverte assim: se é para sofrer, sofra por Cristo, sofra pelo Evangelho, sofra de maneira justa. Essa peleja pertence ao Senhor. Agora, Ezequias ora. Ele tapado o problema, ele sobe ao templo, abre essa carta diante do Senhor, dizendo: Senhor, olha aqui a situação. E ele começa a orar. Veja o verso 15, diz assim: e orou perante o Senhor. Esse orar aqui, ele tem uma força grande aqui no hebraico, que é se prostrar, é se quebrar na presença de Deus. Assim como ele abriu a carta, ele deve ter aberto seu coração diante do Senhor, se prostrado diante do Senhor, numa atitude de humilhação. É isso que ele faz. O texto continua dizendo assim: ó Senhor, e ele começa a orar: ó Senhor. Eu acho maravilhosa essa oração de Ezequias. Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Meus irmãos, se essa oração tivesse encerrado aqui, a gente não já seria edificado? Você já começa essa oração adorando a Deus. Parece que ele aprendeu com Jesus. Porque quando Jesus nos ensina a orar, ele diz o que, irmãos? Pai nosso que estás nos céus. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer demanda, você precisa entender quem é Deus. A nossa preocupação muitas vezes, quando estamos passando por um problema, por exemplo, de uma enfermidade, seja na nossa vida, de um parente, né? A gente procura saber se especializar na doença, a gente quase se torna um médico, um enfermeiro, né? É uma preocupação até para a gente saber tratar da enfermidade. Mas eu me lembro muito com o pastor Paulo Brasil, né? Foi nosso professor lá no seminário. Ele teve uma época que enfrentou uma luta muito grande, a esposa ela contraiu um câncer, graças a Deus foi curada já há alguns anos, mas ele disse que na época ele começou a procurar entender a doença, e pesquisar, qual a linha de tratamento, quais os remédios mais eficazes, quais os riscos que ofereci, tal, até que ele entendeu que ele precisava aprender mais de Deus.
Quem é Deus? Eu não estou aqui negando que você vá, né? Hoje, sobretudo no tempo de pandemia, a gente começa a fazer tantas pesquisas, né? Que a gente já está passando pelo período que, se o Senhor Deus permitir, né? Seja irreversível. Mas assim, o que é que ocasiona? A gente se tornou cada um especialista nisso. Mas aqui, Ezequias, ele não foi... Na sua oração, ele nos ensina algo interessante. Diante da luta, ele procurou lembrar quem é Deus, quem é o Senhor. Veja, o povo todo estava lá na muralha, escutando os impropérios de Senaqueribe, mas agora ele adora a Deus, pensando na glória de Deus. Quem é esse Deus? Ele reconhece, é o Deus de Israel, é o Senhor dos exércitos. Onde é que ele está? Ele está entronizado acima dos querubins. Quem é a Síria? Quem sou eu? Quem é você? Quem somos nós? Esse é um Deus que está entronizado acima dos querubins. É de onde vem o nosso socorro? O salmista diz, de onde virá o socorro? Ele olha para os montes, mas ele olha para os céus. É do Senhor que está sentado acima dos querubins. Ele é maior do que os anjos. Ele é único. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, no verso 15. Só o Senhor é Deus, não há outro rei. Eu não sou rei, né, em última instância, como um Deus. Eu sou um servo, Ezequiel está dizendo isso. Senaqueribe, que se julga tão poderoso, ele não é nada. Porque, Senhor, só Tu és Deus, só o Senhor é Deus. E rei de todos os reinos da terra, até mesmo para a gente entender, se a Síria chegou até aqui foi porque o próprio Deus permitiu, e de fato, porque o Senhor rege as nações, Ele é o rei dos reis da terra. E eu me lembro de Jesus, o Apocalipse vai dizer que Ele é rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está sempre um patamar frente, acima, entronizado. E quem é esse Deus? Será que Ele é um Deus presente? Será que Ele é um Deus somente transcendente, ou um Deus distante? Ele é um Deus presente. No verso 16, Ele vai dizer, inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Mesmo, Senhor, nos altos céus, inclina os teus ouvidos, ó Deus, e abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Eu sei que Tu és o Deus acima dos céus, mas Tu és o Deus que está aqui, ouvindo, contemplando, caminhando, e o Senhor pode se compadecer de nós. Essa era a certeza. Não era um Deus semelhante os falsos deuses dos outros povos. Por isso que ele vai dizer, meus irmãos, no verso 17 em diante. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações de suas terras. É uma verdade. Isso é inegável. E ele vai dizer em seguida, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. Então, o rei assírio se gabava de ter destruído os deuses, mas era só madeira. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é um Deus real, é um Deus poderoso. E o que é que Ezequias buscava? Será que era só um livramento? Ele está intercedendo aqui, viu, irmãos? Porque ele começa no verso 16, ele inclina ao Senhor, é uma intercessão. Mas no verso 19 ele fala alguma coisa muito interessante para a gente. Ele diz assim, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ou seja, o que Ezequias buscava, senão o quê? Que o nome de Deus fosse glorificado entre as nações. Ele saberia que quando o Senhor exterminasse o exército assírio, as outras nações iriam temer e tremer, não por causa de um poderio bélico, não por causa do poder da espada, mas por causa do poder do Rei Todo-Poderoso, o Rei da Glória, do Senhor dos Exércitos. Então ele diz, glorifica o Teu nome, Senhor. Exalta o Teu nome nessa situação. E é um dos propósitos que nós devemos ter na oração. Senhor, acima de tudo, eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa situação, mas glorifica o Teu nome.
seja na minha vida, em todos os momentos na nossa vida, o nome de Deus deve ser glorificado, mas que isso traga glória ao teu nome. Seja isso é tão abrangente, como, por exemplo, a forma como eu lido com a luta, isso glorifica a Deus diante dos homens. Se diante de uma provação a gente acaba perdendo o propósito da provação, né? Como diz Tiago, né? A gente precisa ter esse cuidado, né? Para a gente aproveitar aquele que passa com paciência pela provação, né? Com perseverança, como isso traz glória para Deus. Mas quando a gente reclama, ou quando a gente perde o propósito, o nome do Senhor nunca vai deixar de ser glorificado. Mas através daquela luta muito pontual, ele alcança um propósito maior, quando ele é glorificado em nossa vida, quando nós, mesmo sem entender, a gente não precisa entender o motivo, a razão, a gente só precisa entender que Deus é santo e que os propósitos dele são bons, tudo acontece para a sua glória e para o seu louvor. Amém, meus irmãos? Nós vamos ficando por aqui. Só queria citar 1 Pedro 4,13, que ele diz assim, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Todo sofrimento, em última instância, ela tem esse propósito, traz glória para Deus e nos torna coparticipantes do sofrimento de Cristo, não é? Cristo nos mostra mais do que ninguém, de maneira mais perfeita, que os piedosos também sofrem. E que no meio do sofrimento a gente tem uma esperança. A gente pode se voltar para o Senhor Deus. E que no meio do sofrimento nós seremos assistidos. E na verdade, Jesus Cristo nem teve sua oração ouvida de imediato, né? Quando ele roga ao Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Ele enfrenta a cruz maldita por nós, para que hoje a gente possa estar aqui orando com a certeza de que o Deus dos exércitos, ele ouve as nossas orações, nos responde. Amém, meus irmãos? Vamos dar prosseguimento aqui.